Então, nós estamos começando a gravação. Eu insisto por favor, sempre me lembre de gravar, eu costumo esquecer, né? Muito obrigado por me lembrar novamente, né? Então, na primeira aula, como eu disse, esses 4 pontos, né? Começando com as motivações, aqui eu peguei uma parte de um artigo sobre complementaridade do Niels Bohr, né? Esse assunto é recorrente, né, na física teórica, na filosofia da física, em vários lugares, né? Então, mas aqui eu achei um pedaço do artigo onde aparecem conceitos que são centrais no que a gente vai fazer, né? Eh, se vocês quiserem uma maneira de entender tudo que vai ser feito, é colocar o que está escrito aqui em uma linguagem precisa matemática, né? Certo? Vocês devem conhecer coisas do Bohr. Ele tinha ideias brilhantes, mas a maneira dele explicar as coisas era frequentemente obscura, né? Ele não era muito preciso, né? Então isso dá certa margem, né? E talvez seja até positivo isso, né? Mas você vê que tem algo profundo ali que deve ser explorado, né? Então vamos ler essa parte aqui, né? A essência de qualquer experimento em física não nos deixa outra escolha a não ser, aí eu coloquei em negrito as partes que interessam aqui, né? Usar os conceitos usuais, talvez refinados pela terminologia da física clássica. Ele está dizendo o seguinte, para falar de coisas quânticas eu vou usar uma linguagem clássica, né? Certo? Eu não consigo falar diretamente de coisas genuinamente quânticas, né? Eu preciso me servir da linguagem clássica de alguma maneira para falar de coisas quânticas. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Não só em todas as condições de construção e manipulação do instrumental de medida, mas também na descrição dos reais resultados experimentais. É igualmente importante entender que justamente essa circunstância implica que, aqui agora a segunda parte, não resulta que um experimento sobre um fenômeno que se situa fora dos limites da física clássica, ou seja, algum fenômeno que seja essencialmente quântico, né, possa ser interpretado como dando informação sobre propriedades independentes dos objetos. Isso aqui vai ser um ponto fundamental nessa coisa toda. Então, por um lado, eu tenho uma linguagem clássica, né? Sempre, para falar dos objetos. Por outro lado, é como se tivessem certos fenômenos onde eu não conseguisse. Eu vou ter certos objetos para os quais eu não consigo descrever de uma vez só classicamente, né? Num certo sentido, né? Eu tenho essa coisa, eu não consigo ter propriedades independentes no sentido clássico, né? Né, para toda a propriedade imaginável para aquele objeto em questão, né? Então tem um certo problema de lógica aqui, na verdade, né? De como formular assim asserções sobre um sistema físico com linguagem clássica, mas sabendo que tem coisas incompatíveis ali relacionadas a esses objetos que são puramente quânticos, né? Certo? Essa última parte em negrito vai ser central na coisa toda. Então, a gente pode entender o que está sendo feito aqui nesse curso como um esforço de colocar essas coisas. A gente pressente que tem algo de profundo aqui, mas como é que eu coloco isso em termos matemáticos, né? Esse é um dos esforços de colocar esse tipo de coisa em termos matemáticos precisos, né? Não é o único, né? Mas é um que é bastante popular, certo? Aí eu peguei uma outra citação aqui agora de um matemático. Alexander Grothendieck é um dos maiores nomes da teoria de categorias, né? Ele é provavelmente o criador da teoria de topos, né? Tem vários nomes importantes, mas se eu não me engano ele é o iniciador de tudo. Tem um livro que ele escreveu, né, que esse livro que está aqui, é Recorte Semai, que é uma espécie de autobiografia dele. E em algum momento ele percebe que existe uma ligação entre mecânica quântica e os topos, né, que são um tipo de categoria. Ele escreve isso nos anos 80. A linguagem aqui é bastante poética, né, mas bom, o que interessa aqui é que ele viu que tem alguma coisa a ver, tem alguma ligação entre a mecânica quântica e a noção de ponto, né? Então deixa eu traduzir de maneira mais ou menos livre o que está escrito aqui. Essas nuvens probabilísticas, né, ele está se referindo à mecânica quântica aqui, né? É que substituem as partículas materiais de antes que nos asseguravam, né, rassurant, quer dizer, que asseguram, né, me lembram estranhamente as elusivas vizinhanças abertas que povoam os topos como fantasmas evanescentes para circundar pontos imaginários. Bom, uma coisa ultra poética aqui e tal, mas o que é importante aqui é que ele tá percebendo que topos tem algo a ver com mecânica quântica, né? Está percebendo quase 20 anos antes das pessoas realmente começarem a levar isso a sério. E ele está falando que tem algum problema com pontos, né?
A gente vai ver, né, isso eu vou fazer em detalhe num exemplo. A gente vai falar de um teorema que é muito conhecido para quem se interessa por informação quântica e por... tem um microfone aberto, se puder fechar. Eu fechei para você. Tá? Bom, é, então, quem se interessa por informação quântica e por fundamentos, certamente já ouviu falar de um teorema chamado Teorema de Cornish-Becker, né? Que fala justamente do que estava na transparência anterior, né? De você colocar propriedades independentes simultaneamente num objeto quântico, né? Que isso é problemático, isso tem a ver com a contextualidade na teoria de informação quântica, né? Certo? A gente vai ver que a gente vai conseguir formular essa coisa de uma maneira tal que ela vai ser equivalente à ausência de pontos para o objeto que vai ter o papel do espaço de estados do nosso sistema, né? Então nós vamos fazer uma construção, né, que vai dar origem a uma coisa que lembra a um conjunto, né, mas não é um conjunto, isso vai estar dentro de um topos, não é exatamente um conjunto, é algo só parecido, e este objeto que vai ter o papel de espaço de estados, né, se existe contextualidade, ou seja, se eu tenho esse problema que está grifado aqui na citação do Bohr, esse objeto não vai ter pontos. Ele vai ter partes, mas não vai ter pontos. É um objeto um pouco curioso, né? Então, essa coisa de ausência de pontos ser análogo à contextualidade, né? Isso é uma das contribuições dessa área. E por que que isso é bom? É porque tem muitas ferramentas que me permitem analisar se um objeto, né, tem pontos ou não, né? Certo? Então, isso traz certas ferramentas bastante potentes para a coisa toda aqui, né? Muito bem. Então, isso é uma intuição. Topos tem a ver com quântica e a noção de ponto aqui vai ser fundamental. Isso é tudo intuição, né, ele percebeu isso sem saber exatamente explicar porquê, né? Agora, como é feito isso, né? Então, então nós temos a teoria de categorias, que a gente vai ver com certo detalhe até. Aí dentro das categorias existe um certo tipo particular de categoria que é particularmente interessante para nós aqui, que são os topos. E dentro dos topos ainda tem um tipo especial que são os chamados feixes e os pré-feixes, né? Essas coisas nós conhecemos, isso eu consigo explicar facilmente com a intuição por trás dos feixes e pré-feixes. A coisa é o seguinte, né? Quando você tem um objeto geométrico que não é plano, por exemplo, vamos pensar no planeta Terra, né, que é uma coisa esférica, né? Assim, a superfície da Terra é esférica, até onde eu sei. É, só que eu tenho à minha disposição para representar essa superfície objetos planos, por exemplo, mapas, né? Nós sabemos que é impossível fazer um mapa que contenha toda a superfície da Terra de maneira fiel, né? Certo? É impossível colocar isso porque eles são geometricamente incompatíveis, as duas coisas, a folha de papel e essa superfície esférica. Mas se eu pegar vários mapas, né? Se eu pegar um atlas, né, se eu pegar vários mapas e cada mapa representa uma parte, né, dessa esfera, né, que é a superfície terrestre, aí eu consigo uma representação fiel, certo? Então, certos objetos, eles são mais gerais, são mais complicados do que os objetos que são usuais, que são os planos, né? Mas eles podem ser representados de uma certa maneira com uma colagem não trivial de coisas planas, né? Isso é feito, por exemplo, né, nos atlas, né? E e uma coisa um pouco mais sofisticada que isso, né? Vocês conhecem, por exemplo, a relatividade geral, né? A relatividade geral também pode ser vista como um processo de colagem. Nós temos o espaço-tempo, que é uma coisa curva, uma coisa complicada, né? Mas localmente ela se parece com um espaço de Lorentz, né? É como se o espaço curvo, né, geral, fosse, né, obtido por colagens particulares, assim, de coisas que se parecem com o espaço relativístico mais simples, né, que é o espaço de Lorentz, né? Então, essa ideia de fazer colagens de coisas que nós conhecemos bem para obter objetos mais complicados, isso é um procedimento que é bastante usado em vários lugares, né, em física teórica, em matemática isso é muito usado, né? E tem uma teoria geral para essas coisas, né, que é justamente a teoria dos feixes, né, em matemática. Então, a intenção nossa vai ser o seguinte: nós vimos lá do Bohr, temos que usar linguagem clássica para falar dos objetos físicos, certo? Mas existe alguma coisa de incompatível entre os diversos discursos clássicos que eu posso fazer sobre um objeto, né? Então apareceu essa ideia de tentar entender o mundo quântico como uma espécie de colagem não trivial de certos snapshots, né? Certas fotos clássicas, né? de um certo objeto, certo? Então, se vocês pensam na ideia do Atlas, assim, moralmente falando, é isso que vai acontecer.
certo? Eu tenho discursos clássicos possíveis, que nós vamos chamar de contextos, certo? Esse é um termo que é usado em teoria de informação. E esses contextos são colados de uma maneira complicada, de modo a dar origem a algo que não é clássico, né? Mas localmente é clássico, né? Assim, num certo sentido, né? Mas é num sentido bastante abstrato, né? Então, a coisa toda aqui se baseia nesse tipo de ideia, né, que a teoria de feixes trouxe, que é a transição do local para o global. Né? Eu tenho objetos que são complicados, mas se decompõem de uma certa maneira em uma colagem de objetos mais simples, né, que é o que eu entendo melhor. Né? No nosso caso, o objeto simples é o mundo quântico, clássico, desculpe, o objeto complicado é o mundo quântico como colagem de pequenos mundos clássicos. Né? Certo? Então, esse termo Shiv, né, que é o feixe em português, é central. Né? É a teoria de feixes e prefeixes que é relevante aqui para nós. Né? Na verdade, não é a teoria geral de topos, mas é particularmente a teoria de feixes, né, e prefeixes. Certo? Com esse intuito, né, de você passar de uma coisa para uma coisa mais geral, fazendo colagem de coisa mais simples, colagem num certo sentido. Né? Então, esses são os conceitos centrais da coisa que motivaram a coisa toda, né? Depois vocês vão ver, tudo vai ficar muito técnico, né? Mas se vocês não perderem de vista que a intenção é essa, que foi descrita ali no começo, eu acho que fica bastante compreensível, né? Como vocês vão ver, às vezes a gente vai ter que definir um monte de coisa, enunciar várias propriedades, né? Se você não sabe para onde isso tudo está indo, pode ser que você se perca, mas se você tem em mente que a intenção é essa, que foi explicado agora, talvez isso ajude a organizar as várias ideias que vão aparecendo, né? Então, agora quanto à bibliografia, algumas palavras gerais. Na parte, como eu disse, a teoria de categorias vai ser importante aqui. É, para quem nunca viu categoria na vida, né, eu recomendo esse livro, esse primeiro livro, Conceptual Mathematics, First Introduction to Categories. Esse livro ele foi escrito por pessoas altamente competentes, importantes, por exemplo, esse Lovir aqui, a teoria de topos moderna, ela tem várias escolas, né? Tem umas escolas que seguem uma linha um pouco mais geométrica, outras que seguem uma linha mais voltada à lógica, né? Então, o Lovir é o matemático que deu a descrição lógica da teoria de topos, né? E que é particularmente importante para a teoria quântica, certo? Então, para as nossas aplicações, né, vale a pena ler o que ele fez, né? Ele é o maior nome da teoria de topos do ponto de vista que mais interessa para nós, né? Certo? E ele escreveu um livro, né, com esse colega, Shanuel aqui, sobre teoria de categorias, mas ele é escrito numa linguagem extremamente elementar. Por exemplo, é, você precisa de matemática de ensino médio para entender o que está escrito. Não precisa nem mesmo de álgebra linear ou coisas assim, né? É realmente extremamente elementar, mas ele consegue passar os conceitos importantes através de exemplos bem simples, né? Certo? Então, para quem nunca viu na vida a categoria, vale a pena ler o livro. Ele é bem interessante, é bem didático e não pressupõe nada técnico, né? Aí, para ir para um nível um pouquinho mais avançado, já pensando em aplicações mais sérias, né, eu aconselho esse livro que está aqui no ponto 2. Se vocês olharem os livros de teoria de categorias, né, tem muitos livros que são citados com muita frequência, porque realmente são referências, mas muitos deles são muito difíceis de ler, mesmo para matemáticos, né? Então não é muito fácil achar um livro que não seja excessivamente técnico, mas que faça coisas, né, em nível de profundidade suficiente. Esse livro, na minha opinião, é o melhor deles. Eu procurei muitos livros por aí, né? Então, se você já tem uma ideia do que seja a categoria, por exemplo, porque já sabe, ou porque leu esse primeiro livro, o passo seguinte seria esse livro 2. Aí você chega num nível adequado para as aplicações em física da teoria geral de categorias, né? Depois seria interessante olhar os topos em particular, etc., e tem outros livros para isso, né? Mas enquanto a categorias, esses dois são mais do que suficiente. Aí, para aplicação de categorias e topos em mecânica quântica, né, tem esse livro número 1 que eu estou indicando aqui, First Course in Topos Quantum Theory. Não é bem um livro, é na verdade uma espécie de coletânea de artigos, né? Os capítulos do livro são um pouco desconexos, assim, eles não são totalmente correlacionados, né? Dá para ver que a autora
pegou certos artigos importantes e escreveu capítulos em cima deles, né? Mas a gente consegue uma ideia bastante geral, assim, bastante ampla do que tem sido feito nessa área, né? E numa linguagem bastante acessível também, né? Aí tem esse segundo livro, onde essas coisas que nós vamos discutir aqui no curso são feitas em mais profundidade, mas também existe também são comentadas outras aplicações, são discutidas outras aplicações da teoria de categorias em física, né? Topos em mecânica quântica, como nós vamos tratar aqui, é uma aplicação de teoria de categorias em física, mas existem outras que não têm nada a ver com o que a gente vai fazer aqui. A teoria de categorias aparece em física de várias maneiras e de maneiras realmente totalmente descorrelacionadas, né? Por exemplo, o pessoal que faz mecânica estatística, essas coisas de fase topológica, etc., usa muita teoria de categoria, né? Mas de um sentido completamente diferente do nosso, né? Certo? Então, para que isso fique claro, né, que a teoria de categorias permite várias aplicações totalmente diferentes, a nossa é uma bem particular, certo? É bom que isso fique claro. E nesse livro 2 existe uma coletânea de aplicações bem variadas de categorias, por exemplo, em física teórica, né? E não só de categorias de teoria algébrica e coisas que vão aparecer no curso, né? O editor é um professor de departamento de filosofia, por exemplo, mas vocês vão ver que o livro é escrito para que matemáticos e físicos entendam, né? Está escrito numa linguagem, né, bastante precisa, matemática, né? Aí, para quem quiser se aprofundar mais ainda, né, tem esse artigo de revisão, What's a Think, que é uma coisa que vai tratar do que nós trataremos aqui, mas de um modo muito mais profundo, né? Então, digamos, uma versão avançada desse mini curso é esse artigo 3, né? E aí os artigos originais, para quem quiser olhar, né, onde aparecem essas ideias, né? Esses artigos 1 e 2 aqui, como vocês veem, essa palavra topos aparece aqui, né? E na literatura toda, né, aparece topos, né? Por isso que eu pus isso no curso, no título do curso. E aí, finalmente, como eu disse, essas ideias que vão ser apresentadas aqui, que apareceram mais no contexto de fundamentos e de gravitação quântica, elas têm sido exploradas na informação quântica, e esse artigo aqui eu acho um bom artigo a ser lido para quem quiser olhar melhor como isso é feito, né? Ele é bem claro, ele não é muito complicado, assim, tecnicamente, e ele também cita outras coisas que são feitas, assim, é bom para quem quiser ter uma ideia, né, de como usar as ideias que vão aparecer aqui em informação quântica. Esse é um bom artigo para entrar nessa área, certo? Então essa bibliografia recomendada em relação ao que vai ser feito no curso. E agora, finalmente, né, a distribuição aqui dos temas, né, das aulas. A distribuição que está aqui corresponde mais ou menos às aulas. Não quer dizer que na aula 1 eu faça somente álgebra e depois o teorema de Korn-Specker. É aproximado isso, certo? Na primeira aula eu não vou conseguir terminar álgebras, eu vou precisar entrar na segunda também, com álgebras, mas o teorema de Korn-Specker será feito na segunda. Essa divisão é mais ou menos a divisão de aulas, certo? Então eu vou começar o curso fazendo um resumo de álgebra linear, né? Eu vou falar de certos temas de álgebra linear que vocês conhecem certamente, talvez com outros nomes, e como eu disse, a visão que vai ser dada é um pouco diferente sobre coisas que vocês já conhecem, né? Aí eu vou provar um teorema usando essas ferramentas de álgebra bem elementar que a gente vai ter trabalhado antes. Eu vou provar esse teorema de Korn-Specker na sua versão usual, né? Como ele é normalmente provado sem falar de categorias, né? Sem a linguagem categorial, né? Esse teorema ele trata de um problema famoso de contextualidade, né? Talvez alguns de vocês conheçam, né? Que você não, se você tem observáveis quânticas, né? Você não pode atribuir a elas de maneira coerente valores, né? Ou seja, é aquele ponto que foi levantado pelo Bohr, né? Que você não consegue falar de propriedades independentes, né? De um objeto que é essencialmente quântico, né? Independentes no sentido clássico do termo, certo? Esse Korn-Specker coloca isso em termos matemáticos mais precisos e dá exemplos onde isso acontece, né? Mas isso vai ser colocado na versão usual, né? Aí nós começaremos uma pequena revisão ou visão para alguns sobre categorias, né? Eu vou dizer o que é uma categoria e, e coisas que são importantes em teoria de categorias, por exemplo, a noção de funtor, de transformação natural e os prefeixes que eu tinha dito, né?
certo? Eu vou fazer uma exposição o mais econômica possível e o mais elementar possível, né? Para que seja possível o entendimento das aplicações em mecânica quântica que vão ser discutidas em seguida, né? Eu vou seguir a ordem pedagógica da teoria de categorias e não a ordem histórica, né? Eu vou começar dizendo o que é categoria, depois o que é funtor, depois o que é transformação natural. Se vocês olharem para os artigos originais, a coisa aconteceu exatamente no sentido oposto, né? A primeira noção categorial que aparece na história é a noção de transformação natural. Depois se vai para o funtor e depois para as categorias em geral, né? O caminho histórico é o inverso do caminho lógico, né? Mas eu vou apresentar a coisa no sentido, assim, na ordem usual, lógica, e que é usada para a maioria dos autores para facilitar a explicação, fica mais claro, certo? Aí, aí eu vou começar a reformular o teorema de Korn-Specker usando essa linguagem de categorias, né? Certo? Eu vou fazer duas reformulações, uma mais simplesinha para que a gente entenda mais rápido como as coisas funcionam, né? Eu vou usar a categoria de matrizes adjuntas, autoadjuntas, desculpem, né? Eu vou entender matrizes autoadjuntas como uma certa categoria e dentro dela a gente vai fazer as construções de prefeixos, etc. E vai ver que o teorema de Korn-Specker é equivalente à ausência de ponto para um certo objeto dentro dessa categoria. Os objetos são como conjuntos, como eu tinha dito, né? São uma espécie de generalização de conjuntos. Certos conjuntos não tenham pontos é equivalente à contextualidade, ou seja, à validade do teorema de Korn-Specker, né? Aí, em último lugar, eu vou fazer a construção que é a mais comum aí na literatura, que tem mais essa cara de colagem, né, de coisas clássicas, né? Essa ideia do feixe, né, de colar coisas clássicas para fabricar uma coisa quântica. Isso vai dar origem a uma espécie de espaço de estado, né, dentro de um topos, né? Ou seja, eu vou ter uma coisa que parece um conjunto, mas não é. E a contextualidade, ou seja, a validade do Korn-Specker, vai corresponder à ausência de pontos para esse espaço de estados, né, dentro de um certo topos, né? E interessantemente, esses objetos, que são os espaços de estados, eles não têm pontos, mas têm partes, têm subconjuntos. É uma coisa bem esquisita, assim, de um ponto de vista intuitivo, é esquisito, mas é o que é, né, como a gente vai ver, né? Certo? E como eu disse, isso dá uma outra visão, uma visão que tem um apelo geométrico, e isso abre, né, a coisa toda às ferramentas que vêm dessa área da teoria de feixes e tal, e tem também uma intuição diferente, né, da visão usual da mecânica quântica, certo? Então esse é o nosso projeto, né? Certo? Alguma questão até aqui? Parece que não, então acho que eu posso começar. Como eu fiquei falando coisas mais leves, acho que isso não deve ter cansado muito, né? Espero que não, pelo menos. Eu não vou fazer a pausa agora, eu vou começar já um pouco com matéria técnica, certo? Mas provavelmente eu faço uma pausa no meio mesmo assim, daqui uns 20 minutos, mais ou menos, tá? Vamos lá. Então, eu vou começar então uma espécie de revisão de álgebra linear, como eu disse, mas com uma intenção que não é usual em relação aos cursos comuns de álgebra linear, né? Primeiro vamos definir o que é álgebra, só para que tudo esteja bem definido, né, de maneira precisa e completa. Então, uma álgebra para nós é o seguinte: uma álgebra, antes de tudo, é um espaço vetorial. Aqui o espaço vai ser complexo, sempre complexo, certo? E esse espaço vetorial está munido de uma certa operação binária, ou seja, ela associa a um par de elementos um novo elemento, certo? E essa operação é o que nós chamamos de produto. Essa operação, esse espaço vetorial é uma álgebra, se esse espaço tem essa operação, né, de combinar dois elementos para produzir um novo, quando essa operação for bilinear, ou seja, se eu tenho distribuição na adição, né, por exemplo, né, a primeira propriedade, se eu pegar dois elementos da álgebra, A2 e A3, a álgebra é um espaço linear, é um espaço vetorial, né, então eu posso somá-los, isso me dá um novo elemento. Eu posso fazer o produto com um elemento A1, certo? Isso me dá um novo produto, né? O produto transforma pares de elementos em novos elementos. E se esse elemento que foi obtido assim for a mesma coisa que eu fazer o produto de A1 com A2 e o produto de A1 com A3 e depois somá-los, né? Ou seja, se eu posso distribuir esse produto na soma, né? Eu digo então que tem a distributividade da soma. E se eu tenho a seguinte propriedade em relação à multiplicação com constantes, né?
E como eu tenho um espaço linear, não um espaço vetorial, eu posso multiplicar elementos desse espaço por constantes e obter novos elementos, né? Então eu posso pegar dois elementos A1 e A2 e multiplicá-los respectivamente por uma constante fixa alfa, né? Aí compor o produto com uma outra coisa. Aqui no primeiro caso, estou multiplicando por alfa, estou multiplicando A1 por alfa e depois fazendo o produto com A2. No outro caso, eu multipliquei o A2 por alfa e fiz o produto com A1. Se isso for sempre a mesma coisa, que primeiro tomar o produto e depois multiplicar por alfa, né? Aí eu digo que eu tenho bilinearidade nos dois termos do produto e o espaço vetorial com uma operação desse tipo é chamado álgebra, certo? Álgebra é isso para nós. Vocês aprenderam isso certamente em álgebra linear, né? Tá, aí tem certos tipos especiais de álgebra que são interessantes, vou definir aqui uma vez, né, para que fique definido. Então, nós dizemos que a álgebra é comutativa se a ordem do produto não altera o resultado, né? A1 produto a 2 é a mesma coisa que a 2 produto a 1. Isso aqui vai ter a ver com a física clássica, né? A física quântica corresponde à violação disso aqui, né? Clássico quer dizer comutativo, quântico quer dizer não comutativo. Aí existe a propriedade de associatividade do produto, que pode valer ou não, né? Então, desculpem. Se eu pegar três elementos, eu posso fabricar um novo elemento de duas maneiras usando o produto. O produto é uma operação binária, então eu tenho que combinar isso de 2 a 2, né? Esses elementos 2 a 2. Eu posso combinar primeiro A1 com A2, isso me dá um novo elemento, e depois eu combino com A3 pelo produto para produzir finalmente um elemento que envolva os três elementos iniciais, né? Ou eu poderia ter primeiro combinado o A2 com a 3 e o resultado multiplicado por A1, certo? Isso não é necessariamente a mesma coisa, eu já dou um exemplo, né? Se por acaso a álgebra é tal que o produto torna isso aqui sempre uma igualdade, né? Essas duas possibilidades de usar os parênteses, né? Eu digo que essa álgebra é associativa. As nossas álgebras aqui vão ser associativas, mas tem álgebras que não são e são importantes. Eu já vou dar um exemplo. E nesse caso eu posso tirar os parênteses, né, porque a ordem, né, que os produtos foram tomados não interessa, então eu escrevo simplesmente um termo assim, né, um produto de três termos, como se eu tivesse uma operação trinária, né? Não é moralmente falando, mas é como se fosse, porque os parênteses não interferem no resultado, certo? Nesse caso a álgebra é associativa. Aí tem um tipo de álgebra também que é importante, que é chamada álgebra unital, né? Uma álgebra unital é uma álgebra que possui uma unidade. O que é uma unidade? Uma unidade é um certo elemento da álgebra, que eu vou denotar por um aqui, fratura, certo? Que tem a propriedade particular de ser neutro, né, em relação ao produto. Ou seja, se eu multiplicar a esquerda ou a direita qualquer elemento da álgebra por esse 1, que é a unidade da álgebra, eu não altero o elemento A, né? Certo? Álgebras que contêm um elemento desse tipo são chamadas álgebras unitais, né? As álgebras que nós conhecemos por aí são todas unitais e as que interessam aqui também, mas tem álgebras importantes que não são unitais, também em física, né? Certo? Existe a noção de subálgebra, então se eu tenho um subespaço de uma álgebra, um subespaço B de uma álgebra A, que é estável pelo produto, ou seja, se eu pegar dois elementos de B, B1 e B2, e o produto deles estiver em B, né? Ou seja, se pelo produto eu não saio de B, então eu tenho uma chamada subálgebra, né? Certo? Uma subálgebra também é uma álgebra, obviamente, né? Se a álgebra grande A for unital, eu vou dizer que a subálgebra é unital se a unidade da álgebra grande estiver dentro da pequena, né? Se esse umzinho estiver no B, né? Certo? Essa definição aqui parece óbvia, mas isso aqui cria uma confusão louca pela seguinte razão. Uma álgebra A pode ter uma subálgebra que, como a álgebra é unital, ela tem ela mesma uma unidade para ela, mas a álgebra grande não tem uma unidade ou é uma outra, certo? Isso pode acontecer, essas coisas meio sutis podem acontecer. Isso eu não quero, né? Eu quero que, se a minha álgebra B, que está dentro de A, seja unitar, ou seja unital, que a unidade da B seja a mesma de A e não uma outra, certo? Eu estou interessado nesse caso, certo? Então, essas subálgebras são chamadas subálgebras unitais, certo? Então, as definições às vezes parecem banais, mas às vezes não são tão banais quanto parecem. É preciso cuidado, né? Então, alguns exemplos aqui que interessam para nós, né? Tem um exemplo totalmente besta aqui, é dos complexos, mas ele é importante, é mais importante do que se espera, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, simplesmente o conjunto dos complexos com um produto numérico de números complexos é uma álgebra, certo? No sentido dado ali abstrato, e é uma álgebra unital, comutativa,
E a unidade dessa álgebra é a constante 1. Obviamente, multiplicar por 1 não altera, né, o número, né, certo? Isso é uma unidade no sentido algébrico, né? Uma outra álgebra um pouco mais complicada, mas ainda simples, é a álgebra de funções. Se eu tomo um conjunto qualquer não vazio ômega e olho para as funções que vão de ômega para C, funções com valores complexos, né? Esse conjunto é um espaço vetorial, né? Eu posso multiplicar funções por constantes, né? Isso é, né, de maneira canônica. Eu posso somar duas funções, somando o valor da função das duas funções em cada ponto. E eu posso multiplicar funções também. Eu posso definir naturalmente um produto, né? A função produto f1 é, vezes f2. Isso é uma nova função que no ponto ômega minúsculo devolve o valor de f1 no ômega vezes o valor de f2 no ômega, certo? Isso aqui é uma certa prescrição de um produto e esse conjunto aqui com esse produto é uma álgebra, certo? No sentido que a gente definiu o abstrato ali no começo. Essa álgebra também é unital, a unidade dessa álgebra é a função constante 1, certo? Funções constantes formam uma subálgebra, unital também, né? A constante 1 está dentro dessa subálgebra, então ela é uma subálgebra unital no sentido que a gente deu ali no começo, certo? São exemplos bem simples só para ilustrar o que eu estou dizendo, né? Um exemplo um pouquinho mais interessante, mas ainda simples, que é o exemplo que a gente trata mais no curso de álgebra linear, né? A álgebra de matrizes complexas, N por N, né? Para todo N fixo, né? As matrizes complexas N por N com o produto de matrizes, que a gente conhece bem já do ensino médio, né? Isso é uma álgebra também no sentido abstrato, né? É uma álgebra associativa, não é comutativa se a dimensão for maior do que 1. Ela é unital, né? A unidade da álgebra é a matriz identidade, certo? E temos certas subálgebras importantes, assim, simples, mas que são importantes, como vocês vão ver, né? Por exemplo, se eu pegar as matrizes diagonais, elas formam uma subálgebra no sentido da definição abstrata, né? Isso é um subespaço, né? Se eu somar duas matrizes diagonais, isso é uma nova diagonal, mas se eu multiplicar duas diagonais, eu tenho uma diagonal também. Então, as diagonais são estáveis pelo produto, então formam uma subálgebra no sentido dado, né? Certo? E além disso, essa subálgebra é comutativa sempre, né? Certo? Tá? A álgebra ambiente não é comutativa, mas eu tenho certas subálgebras comutativas. É bem essa situação aqui que a gente vai usar, né? Então, o nosso mundo quântico vai ser uma álgebra de matrizes aqui, e os nossos contextos clássicos vão ser subálgebras comutativas, certo? Por exemplo, a subálgebra das matrizes diagonais, né? Não é a única subálgebra comutativa das matrizes, tem outras, né? Mas essa é uma delas, né? Uma outra subálgebra simplesinha das matrizes são as matrizes ditas constantes, ou seja, a constante vezes a identidade, né? Isso de novo é uma subálgebra unital, que é uma subálgebra das diagonais, né? Certo? Comutativa também, claro, né? Certo? Esse, esse exemplo vai ser o único exemplo usado para sistemas quânticos aqui, né? Tem sistemas físicos que não se deixam representar com matrizes, né? Por exemplo, em mecânica estatística, né? As matrizes não são muito úteis. Nós precisamos de álgebras mais gerais, álgebras infinitas, né? Eu não vou tratar desse caso, mas tudo que eu estou fazendo aqui, para quem conhece, né, a abordagem algébrica de mecânica estatística, pode ser feito em álgebras muito mais gerais, as ditas álgebras de von Neumann, por exemplo, ou C-estrelas álgebra também, C-estrela álgebra, coisas assim, né? Certo? Mas isso não vai ser feito aqui para não aumentar a complexidade técnica de modo desnecessário. Estou mais interessado em passar conceitos do que passar técnicos, aspectos técnicos, né? Aqui, só para encerrar essa discussão de exemplos, um exemplo de uma álgebra que não é associativa, né? Mas que é importante em física. É a chamada álgebra de Jordan, que vocês já viram em cursos de mecânica quântica, muito provavelmente, né? Que na verdade é a mesma álgebra das matrizes, quanto a estrutura de espaço vetorial, tem a mesma soma e o mesmo produto por constantes, né? Mas o produto de matrizes é diferente. Eu não vou usar o produto usual de matriz, eu vou usar um outro. Eu vou denotar esse produto com uma bola aqui, que é o símbolo usual para produto de Jordan, que é a média, né, da matriz M1 vezes M2 mais M2, e a matriz M2 vezes M1, né, eu somo esses dois produtos usuais de matriz, divido por 2, certo? Isso aqui me dá um produto no sentido da definição de álgebra que a gente deu no começo da aula, certo? Isso é uma álgebra, né? É uma álgebra que agora é sempre comutativa, certo? Essa álgebra de matrizes, com respeito ao produto usual, ela é não comutativa para n maior do que 1, mas com o produto de Jordan, que está aqui, que sem dúvida vocês viram em mecânica quântica, ela é agora
comutativa, só que ela não é mais associativa. Antes, com o produto usual, ela era associativa, mas não comutativa, agora inverteu, né? Agora ela é sempre comutativa, mas não é associativa, né? Em geral, para n maior do que 1. E as matrizes diagonais formam de novo uma subálgebra, agora ela é associativa, essa subálgebra, né? E é unital ainda, certo? E assim por diante. Aqui só, então, só para dizer que tem exemplo de álgebra não associativa que é importante. A álgebra de Jordan ela é bastante importante em fundamentos também de mecânica quântica, né? Tá? Mas eu não vou falar mais do que eu falei aqui sobre ela. Para o resto do curso, nós vamos usar somente álgebra de matrizes e álgebra de funções, certo? Muito bem, mas não só o produto é importante aqui, eu preciso dar uma noção de objetos, digamos assim. Se eu olho para a álgebra dos complexos, né? Vamos olhar para esse exemplo aqui, né? Eu tenho os números complexos. É, os números complexos podem ser decompostos de modo único numa parte real e numa parte imaginária, certo? Eu preciso de uma noção similar a essa para álgebras gerais, né? Para álgebras mais gerais do que o C. Isso é importante na construção. E como é que eu faço a parte real de um número, né? Uma maneira de definir a parte real do número é definir primeiro uma conjugação complexa, né? E a parte real é simplesmente o número mais sua conjugação complexa dividido por 2, certo? E a parte imaginária é algo similar colocando is aí, né? Certo? Então, dizer o que é real e imaginário corresponde, no fundo, a dizer o que é uma conjugação complexa nos números complexos, por exemplo, ou em qualquer objeto, né, onde eu possa definir de maneira razoável uma operação que lembre as propriedades de conjugação complexa de números, né? E a intenção do que vai ser definido aqui é isso, né? Eu posso definir conjugações complexas para espaços muito mais gerais do que o espaço dos números complexos, né? Então, se eu tenho qualquer espaço, eu já darei exemplos precisos disso, né? Se eu tenho um espaço vetorial complexo, qualquer, é importante que o espaço vetorial já seja complexo, né? Eu digo que uma transformação, que eu vou denotar por estrela, que é a notação usual para conjugação complexa, né? Uma transformação que leva vetores em vetores, eu digo que ela é uma conjugação complexa se ela tem as seguintes propriedades. Primeiro, ela é uma involução, ou seja, se eu aplicar ela duas vezes, eu volto para o começo, né? Ela é inversa a ela mesma, né? A gente vai denotar a operação de estrela colocando a estrelinha ao alto à direita, certo? É a notação usual. Então, o V estrela estrela, eu estou aplicando a transformação estrela uma vez e depois aplico ela novamente ao resultado, né? Então, se duas aplicações de estrela me dão o próprio vetor, né? Eu digo que essa operação estrela é uma involução, né? A conjugação complexa de números faz exatamente isso, né? Conjugar um número complexo duas vezes devolve o número original, né? E aí, a operação estrela precisa ser antilinear, ela precisa ser compatível com a conjugação de números complexos, né? Ou seja, se eu quero dizer o seguinte, se eu tenho dois vetores e uma constante complexa, a coisa vai se comportar da seguinte maneira. Em relação à soma de vetores, essa operação é aditiva, né? A conjugação da soma de vetores é a soma das conjugações, exatamente como para números complexos, né? Agora, se eu multiplicar o meu vetor V1 por uma constante complexa e conjugar o resultado, isso aqui não é a mesma coisa que a constante vezes a conjugação do vetor, mas é a constante conjugada vezes a conjugação do vetor, certo? Essa segunda condição é a condição de compatibilidade com a conjugação complexa, né? De números, né? Bem, então, se eu tenho uma operação num espaço vetorial complexo, essa operação é chamada conjugação complexa por razões óbvias, né? Ela imita a conjugação de números complexos, né? A conjugação de números é um exemplo disso aqui, né? Tá? E aí eu vou dizer que um conjunto de vetores dentro do meu espaço V com conjugação complexa é autoconjugado se para todo vetor aqui tem se para todo vetor V, né, se eu tiver que a conjugação complexa esteja em φ dentro desse conjunto, isso quer dizer que o meu V já estava. Ou dito de outra forma, se eu pegar um V dentro desse meu conjunto φ e aplicar a conjugação complexa, ele continua dentro do φ. Ou seja, a conjugação complexa não destrói o conjunto φ. Se eu tenho um conjunto assim, ele é dito autoconjugado como conjunto, e um vetor é autoconjugado se ele é invariante pela conjugação complexa, né? Ou seja, ele faz o papel dos números reais, né? Certo? Né, se eu pego um número real e faço a conjugação complexa dele, eu tenho o próprio número, né? Os vetores autoconjugados são os números são os análogos dos números reais, certo? Das quantidades reais.
Tá? Então aqui exemplos, que são os que vão aparecer aqui. Nos complexos, a conjugação complexa é o que a gente conhece, né? E isso dá uma conjugação complexa no sentido abstrato que foi definido agora há pouco, né? Agora, no espaço de funções com valores complexos, se eu tomar a função f estrela, né, como sendo a função que no ponto ômega me dá o conjugado complexo do número f ômega, ou seja, o valor, a função do ponto ômega, e tomo o conjugado complexo, né, isso é uma nova função que eu chamo de f estrela, né? Essa transformação de funções me define uma conjugação complexa no sentido usual, no sentido abstrato que eu acabei de definir. E finalmente, para matrizes, é uma operação que a gente conhece de álgebra linear, né? A operação de conjugação hermiciana, né? De matrizes, ou seja, tomar a transposta e conjugar as entradas, fazer o conjugado complexo das entradas da matriz resultante, né? Isso é uma operação que é uma conjugação complexa nesse espaço de matrizes, certo? Tá? Isso também é conhecido, né? Tá? Então, por exemplo, dentro do espaço de matrizes, as matrizes diagonais formam um conjunto autoconjugado, né? Se eu pego uma matriz diagonal e calculo a sua conjugada hermiciana, ela continua sendo diagonal, certo? Essa operação estrela não destruiu o espaço das matrizes diagonais. Pode ser que uma matriz diagonal seja alterada pela conjugação hermiciana, isso sim, hermitiana, desculpe. Se ela não tem entradas reais, a conjugada hermitiana é outra coisa que ela, mas ela continua sendo diagonal, certo? Então o espaço como um todo das diagonais não é destruído pela conjugação, mesmo que os elementos sejam modificados pela conjugação, né? E as matrizes que são invariantes pela conjugação hermitiana são as chamadas autoadjuntas, né? Certo? Então, é como se as autoadjuntas estivessem tomando o papel dos números reais, né, no sentido abstrato. Dos números, isso, é como se as matrizes complexas fossem uma espécie de generalização para os números complexos, e as matrizes que fazem o papel dos reais não são as matrizes com entradas reais, são as matrizes que são autoadjuntas, certo? Elas que têm propriedades similares aos reais, certo? Pelo menos algebricamente, né? Tá? Muito bem, então aqui nós falamos de duas coisas. Primeiro, de produto, o que dá a noção de álgebra, e depois a noção de conjugação complexa, né, que dá essa noção de parte real e parte imaginária, num certo sentido, num espaço vetorial. E agora eu quero combinar as duas coisas. Eu quero um espaço que tenha as duas coisas, tanto um produto quanto uma operação estrela, no sentido definido agora há pouco, né? E que essas operações sejam compatíveis num sentido adequado, né? Então, se eu tenho uma álgebra complexa que tem, além do produto, uma conjugação complexa no sentido da definição anterior, né? Nós dizemos que esta álgebra é uma estrela álgebra se a operação estrela se relaciona com o produto da maneira que está aqui nessa igualdade, né? Então, se eu tomo o produto de A1 com A2 e conjugo o resultado, isso é a mesma coisa que multiplicar o complexo de A2 por conjugado complexo de A1, ou seja, a operação estrela inverte a ordem do produto, certo? Então, se eu tenho uma álgebra que faz isso, né, e uma álgebra com uma operação de estrela, uma operação de conjugação complexa, né, que satisfaz essa igualdade, eu digo que eu tenho uma estrela álgebra, certo? E as subálgebras dessa álgebra estrela, que sejam autoconjugadas, ou seja, você tem um subespaço que é invariante pelo produto e que é invariante pela estrela também, né? Então esse espaço é chamado estrela subálgebra de A, certo? Então, em particular, as estrelas subálgebras são novas estrela-álgebras, né? Certo? É, muito bem, agora a gente vai introduzir uma noção que vai ser importante aqui no decorrer do curso, né? Que são as estrelas subálgebras comutativas unitais, né? Então, se eu tenho lá uma estrela álgebra qualquer e eu olho para as estrelas subálgebra que são, ao mesmo tempo, comutativas e contêm a unidade da álgebra, a álgebra grande precisa ser unital, né? Então, essas subálgebras particulares vão ser chamadas de contextos de A, né? Certo? Então, em situações mais gerais, né, do que as matrizes, a gente vai ter essa mesma situação, né? Tem um detalhezinho técnico ou outro que vai ser necessário em certos casos, mas a moral da história é essa, né? Que eu vou identificar contextos clássicos com certas subálgebras que têm essas propriedades, né? São estáveis por estrelas, são comutativas e contêm unidade, certo? Isso que é formalmente, né, ou
digamos assim, essa que é a definição matemática precisa do que vai ser o contexto clássico, né, dentro de um contexto complicado quântico, né, dentro de um sistema quântico complicado. O exemplo que nós trataremos será somente o das matrizes, certo? Que corresponde fisicamente a um sistema físico com N níveis, certo? Para um sistema físico desse tipo, né? Teremos álgebras, subálgebras de matrizes que são comutativas, unitais, etc. E essas álgebras se referem a contextos clássicos, certo? E a gente vai ter que dar um jeito de colar essas coisas de maneira adequada, né? A colagem não é simplesmente olhar para as matrizes todas como elas estão, né? Vai ter uma construção um pouco mais complicada, que a gente vai ver que vai usar essa noção de pré-feixe que eu comentei no começo, né? Mas a família dos contextos vai vir daí. Nós pegamos uma álgebra de matriz ou uma álgebra adequada para um sistema físico quântico né, de interesse e coletamos as suas subálgebras que são comutativas, unitais e estáveis por estrela, né? E essas coisas vão me dar todos os contextos quânticos, contextos clássicos, desculpem, associados ao sistema físico em questão, né? A receita é sempre essa. Como eu digo, eu só vou considerar as matrizes por simplicidade técnica, mas a receita em situações mais complicadas é a mesma, né? Salvo um detalhezinho técnico ou outro, né, quando o sistema é muito complicado, mas o centro da coisa é isso, né? Tá? Então, então, as álgebras complexas C, F, etc., as álgebras, né, dos complexos, das funções com valores complexos, das matrizes complexas, são exemplos de álgebras de estrela álgebra, certo? Todas as estrelas subálgebra da álgebra de funções são contextos, porque a álgebra grande já é comutativa, né? Aqui esqueci a palavra unital, na verdade, faltou subálgebra unital, né? Não é só subálgebra, mas unital. Então, todas as subálgebras unitais são automaticamente contextos porque elas são comutativas, porque são subálgebras de uma álgebra que já é comutativa. Mas isso não é o caso das matrizes, né? Se eu pego matrizes, nem toda subálgebra é um contexto, porque eu não tenho comutatividade em geral para subálgebra, certo? Então eu tenho uma situação mais complicada aqui, né? Certo? A gente já vê que tem algo acontecendo, mas como eu disse, isso ainda não é o que a gente quer. A gente vai fazer uma colagem mais complicada desses contextos. Essa definição que foi dada é só para dizer quem são os contextos. Agora, como eles vão ser combinados, isso vai ser feito de um outro modo, um pouco mais complicado, né? Para que o resultado seja adequado, né? Deixa eu ver como está andando meu tempo aqui. São 8 horas. Deixa eu continuar um pouquinho, eu já paro para ver se alguém tem alguma pergunta. É, eu vou agora eu introduzi então vários tipos de álgebra, né, que vão ser relevantes aqui. São só esses tipos que vão ser usados. Agora eu vou falar de certos tipos especiais de elementos, né, que serão importantes aqui. É, um tipo de elemento nós vimos já que é a unidade da álgebra. Isso já está definido lá, mas tem outras coisas que se relacionam, inclusive, com a unidade de maneira importante e que vão ser importantes nas discussões que eu vou introduzir aqui, né? Uma noção é a noção de projetor, né? Então, essas noções são totalmente gerais, elas não se referem às matrizes ou a funções ou a nenhum tipo de álgebra especial, se referem a qualquer álgebra em geral, né? Então, tome uma álgebra A qualquer, que seja estrela álgebra, preciso de uma noção de parte real, ou uma noção de conjugação complexa, né? Tá? Eu vou dizer que um elemento de uma álgebra estrela é um projetor ortogonal. Se esse elemento for autoconjugado, né, P estrela igual a P, ou seja, se ele se comporta como um número real, no sentido abstrato, né, e for idempotente, ou seja, se o produto dele por ele mesmo é o próprio P, certo? Eu posso multiplicar quantas vezes eu quiser P por ele mesmo e eu não saio do P, né? Elementos que fazem isso são chamados projetores ortogonais na álgebra em questão, né? Tá? O porquê do nome já vai ficar claro, né? Mas é uma propriedade algébrica relevante, né? Eu digo, em segundo lugar, que um elemento U de uma álgebra estrela é uma isometria parcial se os produtos que estão aqui são projetores ortogonais no sentido da parte 1, né? Se U estrela U e U estrela, que não são necessariamente iguais, né? São os dois ao mesmo tempo projetores. Não o mesmo projetor, um pode ser um projetor, o outro, mas são pelo menos projetores ortogonais. Se isso acontece, eu digo que o U é uma isometria parcial, né? E um tipo importante de isometria parcial, uma coisa que vocês com certeza já viram em álgebra linear, são os chamados unitários, né? Vocês viram isso para matrizes, e aqui a gente está vendo no sentido algébrico, mais abstrato, né?
Estou vendo que tem uma pergunta no chat. A pergunta no chat é a seguinte, eu vou ler. Por que chamar de projetor ortogonal e não só projetor? Parece que ortogonal é uma propriedade dele próprio e não como se relaciona com os outros projetores. A pergunta é boa, eu posso te dizer. Se você olhar na literatura de álgebra, projetor se refere somente à propriedade de idempotência, né? Se P vezes P é igual a P, eu digo que P é um projetor, né? Essa palavra ortogonal se refere a essa propriedade de realidade, né? Agora, por que a palavra ortogonal? Dá para mostrar que vocês em mecânica quântica vocês aprendem o que é um espaço de Hilbert, né? E lá vocês veem o que são os projetores ortogonais. No espaço de Hilbert tem uma noção de ângulo, né, entre vetores, então você tem a noção de ortogonalidade. Dá para mostrar que no espaço de Hilbert os projetores ortogonais são exatamente os projetores autoadjuntos, certo? E por isso do nome ortogonal, certo? Então a parte projetor se refere a PP igual a P e a parte ortogonal se refere a P estrela igual a P, certo? O ortogonal é o P estrela P e o projetor é isso aqui, certo? Tá? Então, o projetor é mais geral que o ortogonal. E nós queremos esses que são reais, por isso o ortogonal. Tá, tá respondido? Claro? Parece que sim. Tá, então unitário é um tipo de isometria parcial, ou dito de outra maneira, em álgebra linear nós aprendemos os unitários e a isometria parcial é uma generalização deles, né? Importante, importante. Então, eu digo que o U é unitário se o U estrela vezes U é igual a U vezes U estrela, que eu esqueci os pontos, né, me desculpem, né, tem um pontinho aqui para dizer produto, mas dá para entender, eu acho. Se esses dois produtos dão exatamente a unidade da álgebra. Então a álgebra precisa ser unital e esses dois produtos precisam ser um, certo? É possível ver que numa álgebra estrela que tem a unidade é sempre projetor, né? Que 1 vezes 1 é igual a 1, isso é claro, né? Pela propriedade da unidade. Aí que 1 estrela é igual a 1, que 1 seja autoadjunto, né? Ou autoconjugado, isso é um pouco menos claro, mas não é muito difícil também, dá para provar. Então, a unidade é um exemplo particular de projetor, né? Então, isso aqui está me dizendo que esses dois produtos são esse tipo especial de projetor, em particular, isso aqui é uma isometria parcial, né? Então, o unitário é um tipo especial de isometria parcial, ou visto de outro modo, a isometria parcial é a generalização da noção de unitário, né? Certo? Muito bem. Aí, se eu tenho uma lista de projetores ortogonais, P1 até Pn na álgebra, eu digo que eles são mutuamente ortogonais se o produto deles, para índices diferentes, é sempre zero, né? Isso tem a ver, de novo, né, com o exemplo especial do espaço de Hilbert. Se olha os projetores em espaços de Hilbert, né, eu tenho a ortogonalidade no sentido geométrico, né, se isso aqui acontece, C só C. Né? Aí, por causa dessa propriedade algébrica, se usa o nome ortogonal, né, para dar nome a essa igualdade. Né? A propriedade que é algébrica, que é equivalente à ortogonalidade geométrica, né, dá nome à propriedade algébrica no caso geral, certo? Tá? Então, se eu tenho essa propriedade, eu falo de ortogonalidade entre os projetores. Né? E, finalmente, uma noção que vai ser central aqui, como vocês vão ver, é a noção de resolução da identidade de uma álgebra unital. Né? Então, se eu tenho uma família de projetores, P1 até Pn, de projetores que são mutuamente ortogonais, certo? Né? Se eu pego dois projetores diferentes e componho o produto, isso dá sempre zero. Eu digo que essa família é uma resolução da identidade, então se ela tem essa propriedade de ortogonalidade e se, além disso, a soma dos projetores que aparecem aqui me dá exatamente a unidade, né? Certo? Então por isso o nome resolução da identidade, é como se eu, né, dissesse quem são as partes né, eu decomponho a unidade em certas partes não triviais, né? E essas partes são sempre projetores ortogonais. Né? Achar projetores assim significa achar resoluções da identidade por definição. Né? Beleza, então alguns exemplos dessas coisas. Então, seja uma dimensão qualquer, vou dar exemplo para matrizes aqui. Né? Se eu tomar um vetor que não seja nulo, um vetor em Cn, né, com componentes E1 até nzinho, né, a matriz que está escrita aqui tem uma certa constante de normalização, daí eu pego a matriz coluna, né, com essas componentes E1 até n e multiplico pela matriz linha, isso me dá uma matriz quadrada, n por n, certo? Essa matriz quadrada é um projetor ortogonal no sentido abstrato da definição que está aqui. Né? Dá para ver que se eu multiplicar ela por ela mesma, eu volto no mesmo, etc. É...
Aqui tem um erro, tô vendo, né? Isso aqui está errado, não tem essa raiz, né? Me desculpe. Eu vou ter que apagar isso aqui. Atenção, essa raiz está errada, né? Não tem a raiz. Isso aqui é 1 sobre a soma dos quadrados, para dar certo, né? E depois eu corrijo. Eu vou entregar as transparências para os organizadores, né? Daí eles distribuem para os alunos, para quem tiver interesse. E aqui eu vi um erro e eu vou corrigir, tá? Não tem a raiz. Mas não interessa, eu acho que vocês entendem o que eu estou falando, né? É fácil ver que coisas desse tipo dão projetores, né? Aí se eu tenho vetores ortogonais agora, né? E olho os projetores, se eu tenho vetores ortogonais no sentido usual, né, de CN, né, com produto escalar usual de CN, e olho para os projetores que eles definem, né, dessa maneira, eles vão ser ortogonais no sentido dado, né, no sentido dado algébrico aqui, né, que os produtos vão ser zero, né, tá? Então é nisso que se pensa, né, quando a gente dá esses nomes para coisas que têm essas propriedades, né, esse tipo de exemplo, né. CN é por acaso um espaço de Hilbert, né? É por isso que essas coisas funcionam, né? E aí, se por acaso essa coleção de vetores ortogonais formam uma base que é só ortogonal, não precisa da normalização, só da ortogonalidade, né? Então, a família de projetores correspondentes é uma resolução da identidade no sentido dado aqui na definição, na parte 5. Tá? Então, vendo essa parte 5, né, nós vemos que uma base está associada de modo direto a uma resolução da identidade, certo? Então, isso quer dizer que as resoluções de identidade são uma espécie de noção algébrica para decomposição em base. É uma coisa mais geral que a decomposição em base, mas é como se eu estivesse tentando traduzir em termos algébricos o que é decompor em base, né? Certo? Notem que para matrizes, né, eu tenho essa interpretação de uma transformação linear em cima de um espaço vetorial, então posso falar de base desse espaço, etc., de decompor numa base. Eu tenho noção de ortogonalidade pela estrutura de espaço de Hilbert, etc., né? Então, eu tenho noção de decomposição ortogonal em base, né, que está ligada à estrutura do espaço sobre o qual agem as matrizes. Mas eu posso estar numa álgebra que não está ligada a matriz nenhuma, ela não tem a ver com ação em cima de um espaço de Hilbert, né, em cima de um espaço vetorial. Então, eu tento achar uma noção que codifica de modo eficiente a noção de decomposição em base, mas somente em termos algébricos, né? E a noção adequada é essa de resolução de identidade, certo? Dá para se pensar numa espécie de decomposição em base que eu escolhi, né? Certo? Muito bem. Então, o que mais que eu posso fazer? Deixa eu ver como anda meu tempo. Agora, 8h15, então eu queria fazer uma pequena pausa e abrir para perguntas, se alguém tiver interesse em perguntar. Eu gostaria então de, antes de continuar, fazer uma pausa de mais ou menos 10 minutos, certo? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade nesses 10 minutos então. O Rafael está pedindo para eu repetir a definição de contexto. Se vocês pedirem, podem abrir o microfone também e perguntar diretamente, como vocês acharem melhor, né? O contexto era... Tem mais uma pergunta? Assim, o slide anterior. A Diana está pedindo para voltar. Deixa eu voltar no contexto, a primeira pergunta, né? A definição. Então, eu tenho a definição da estrela álgebra, que era uma álgebra com uma operação de conjugação complexa, que se comporta bem, num sentido adequado, em relação ao produto, né? Ou seja, a conjugação complexa inverte a ordem do produto. É isso que é se comportar bem, né? Para mim aqui, né? Aí, se eu tenho subálgebras dentro de uma álgebra assim, que são várias coisas. Primeiro, são estrelas subálgebras, ou seja, elas são estáveis pela operação de conjugação complexa. Elas são comutativas e são unitais, né? Objetos desse tipo são os chamados contextos dessa álgebra, certo? Aí eu dei exemplos, né? Por exemplo, nas matrizes, né? Se eu tenho as matrizes n por n complexas, e eu olho para as matrizes diagonais, né? As matrizes diagonais são contextos nesse sentido. Elas contêm a unidade, né? Que é a matriz identidade, né? Diagonal 1, né? Elas são invariantes pela estrela, elas são invariantes pelo produto, certo? Então e são comutativas, né? Nas diagonais, né? Então formam uma álgebra comutativa. Então isso é um contexto, né? Quando eu estou pensando em contexto, eu estou pensando em algo assim, numa álgebra que imita matrizes diagonais, né? Certo? É isso, né? A intuição é isso. Eu estou pensando em diagonalidade num certo sentido, tá? Quando eu falo de contextos, né?
E formalmente é o que está aqui. São álgebras que são invariantes por estrela, tem a unidade, subálgebras, né? Invariantes por estrela, tem a unidade e são comutativas. A álgebra grande, dentro da qual elas estão, não é comutativa em geral, e não é bom que seja, senão não teria nada quântico, mas eu estou olhando para álgebras menores dentro dessa maior que são comutativas, etc. Né? É isso que é um contexto formalmente falando. Né? Tá? Que mais? Tem mais uma pergunta. A Diana pediu para voltar no slide anterior. O slide anterior era esse aqui do projetor, né? Esse aqui, né? Acho que sim, né? Tá. Acho que foi o suficiente, né? Aí tem mais uma pergunta no chat. O Rafael tá perguntando se a unidade deve ser a mesma da maior. Sim. Então, lembra que eu disse que as definições elas são às vezes aparentemente inofensivas, mas nem sempre, né? Então, eu posso ter uma subálgebra que é unital em si, como álgebra, ou seja, ela tem uma unidade dentro dela, mas não é a mesma da álgebra grande. Isso pode acontecer, tem exemplos disso, né? O que eu quero aqui, quando eu falo de subálgebra unital, é que a unidade da pequena seja igual à da grande, né? Então, no caso das matrizes, eu estou falando dos contextos, e eu falo de um contexto, eu estou pedindo que a matriz identidade esteja dentro dele, né? Certo? Que a matriz identidade é a identidade da grande álgebra. Os contextos todos têm que conter a identidade, a matriz identidade, a identidade da grande álgebra, certo? É importante que essas coisas fiquem claras. Tipo, numa exposição assim informal, a gente não vê muito por que isso incomoda ou não, mas quando você começa a fazer contas, você vai ver que essa é a boa definição, senão as coisas não têm as propriedades que a gente queria, né? Certo? É importante prestar atenção nesse tipo de coisa. Né? É, então, isso acho que responde a pergunta do Rafael. Deixa eu ver. Não tem mais outra pergunta, por enquanto, pelo menos. Tá, então aqui exemplos pequenos de projetores e de projetores ortogonais e resoluções de identidade, né? Acho que tinha uma pergunta sobre resolução de identidade, não sei se ficou claro aqui, peraí, deixa eu ver. Chat. eh, João Lucas, repetir a noção da base como resolução de identidade que falou, que eu falei, não entendo de muito, né? Tá, então, o seguinte, aqui eu dei um exemplo de uma resolução de identidade passando por uma base, né? Tá? Então, se eu pego um vetor qualquer que não é zero, né? Esse objeto que está aqui é uma matriz, né? Esse P, isso é um projetor ortogonal no sentido algébrico do termo, né? Tá? Se eu pego agora uma coleção de vetores que são ortogonais no sentido de vetores, tá? Em CN, no sentido que vocês conhecem de álgebra linear, ser ortogonal, né? Se eu pego uma lista ortogonal de vetores que não são nulos, né? E olho para os projetores que eles definem dessa maneira, esses são ortogonais como projetores, tá? E agora, se essa coleção aqui é grande o suficiente para formar uma base, né, se eu pego N vetores independentes, né, ortogonais todos eles, né, e olho para os projetores, isso me dá, me dá um exemplo da resolução da identidade da álgebra de matrizes. Né? Então, dada uma base, existe uma maneira natural de a esta base ortogonal eu associar uma resolução da identidade, certo? Então, é como se uma base ortogonal fosse um exemplo especial de resolução de identidade, certo? Então, por esta razão, eu posso ver uma resolução de identidade geral como uma espécie de generalização da decomposição em base, certo? Já que a decomposição em base sempre define de maneira natural uma resolução de identidade, né? Base ortogonal sempre, cuidado, né? Essa noção de ortogonalidade é fundamental. Então, como eu tenho outras resoluções de identidade, eu posso entender a resolução de identidade como uma espécie de forma mais geral da decomposição ortogonal. Isso por um sentido. E por outro sentido, a noção de resolução de identidade é puramente algébrica. Né? Aqui eu só estou usando propriedades algébricas. Eu estou dizendo que essas coisas são ortogonais no sentido algébrico, ou seja, tem produto nulo, são projetores ortogonais, ou seja, P vezes P igual a P estrela igual a P, etc. Então eu só estou fazendo referência a coisas algébricas, né?
e nunca a estrutura do espaço onde matrizes agem, por exemplo. Ou seja, a ortogonalidade, né, no sentido geométrico, não aparece nunca aqui, né? Eu traduzi tudo em termos algébricos. Então, isso permite que eu transfira a noção de decomposição ortogonal para coisas onde a ortogonalidade não está definida no sentido próprio, né, entendeu? Tem essas duas generalizações, né? Então, lá onde ela está definida, isso já é um pouquinho mais geral. A ortogonalidade usual está definida, eu tenho uma noção um pouquinho mais geral de decomposição ortogonal, né? E mesmo que eu não tivesse uma noção de ortogonalidade natural lá no sistema que eu estou tratando, essas relações algébricas codificam, num certo modo, essa noção, ou seja, me permitiriam de falar de ortogonalidade dentro de um contexto onde ela não aparece, pelo menos explicitamente, né? Certo? Isso, eu espero ter respondido a questão. Chat. É, peraí, tem mais perguntas, Gabriel? Quais sutilezas surgem nas definições ou propriedades quando a gente vai para álgebras de dimensão infinita? Por exemplo, esta construção de projetor a partir de um vetor genérico, isso continua fazendo sentido em geral em L2, né? É, sutilezas, por exemplo, quando eu tenho uma álgebra infinita, nas definições que eu dei, não tem sutileza assim particular ao infinito, mas quando eu tenho espaços infinitos, eu não posso pegar as definições de modo tão seco assim, né? Eu tenho que pegar, por exemplo, quando eu falo de subálgebra, eu tenho que dar uma noção de limite dentro da subálgebra. Por exemplo, se eu tenho uma sequência de elementos na subálgebra, eu quero que o limite, em algum sentido, fique dentro da subálgebra. Eu tenho noções ditas topológicas que começam a aparecer, por exemplo, né? Essas coisas são altamente sutis, né, que dão margem a propriedades bastante inesperadas às vezes, né? Então, essas definições que eu pus aqui são o mínimo necessário, né, que eu preciso ter para poder fazer essas coisas. Tem sutilezas nas álgebras finitas em relação às unidades, como eu disse, né? Eu posso pegar subálgebras que têm uma unidade dentro delas, mas que não é a mesma da grande, e isso vai dar objetos que não têm as duas propriedades, certo? E nas álgebras infinitas vão aparecer novas coisas, né, que são patológicas se eu colocar somente essas definições do jeito que elas estão aqui, certo? Isso aqui vai dar origem a coisas que são mais ou menos patológicas. Eu preciso incluir outras coisas, por exemplo, estabilidade com relação a limites e tal, para que as coisas funcionem como eu espero, né? Os espaços infinitos são bem mais sutis, né? Eles, né, mesmo as coisas que parecem óbvias não vão funcionar, né? Eu preciso sempre ficar pondo barreiras às bizarrices dos espaços infinitos, né? Certo? Mais alguma pergunta? Tem mais um chat aqui. Tem uma segunda parte da pergunta do Gabriel, né, que ele fala, se eu for para a dimensão infinita, precisaria de um espaço L2 para poder falar de projetor ortogonal. Em L2, eu consigo falar de projetor ortogonal no sentido geométrico, né? Mas não precisa nem de L2, precisa só de um espaço de Hilbert, né? Nem todo espaço de Hilbert é L2, tem outros mais complicados, né? Então, desde que eu tenha um espaço de Hilbert e uma noção de operador dito contínuo dentro do espaço linear e contínuo no espaço de Hilbert, eu posso fazer tudo isso e isso fica com uma cara assim do que a gente conhece de matrizes, né? De ortogonalidade no sentido comum e tal. Mas já vão aparecer essas coisas que eu disse. Eu preciso de uma noção de estabilidade por limites e tal, né? Quando aparece infinitos, quando aparece a dimensão infinita, essa questão de continuidade, né, comportamento em relação a limites, ela começa a se tornar importante. Ela não é desprezível. Aqui ela é desprezível, mas nos espaços infinitos ela não é mais desprezível. Ela é importantíssima, né? Tá. Tá, então eu proponho que a gente continue. A próxima coisa que eu queria, digamos, descrever de modo. É uma coisa que vocês conseguem entender com álgebra linear simples, né? Mas que certamente não foi visto nessa forma, né?
mas essa forma que eu estou colocando aqui vai ser importante para o que vai ser feito mais tarde, né? Então, se eu tenho uma estrela álgebra unital, por exemplo, pense em álgebra de matrizes, e eu tenho uma lista de vetores, desculpa, de elementos da álgebra, no caso de matrizes, se eu estiver pensando em matrizes, A1 até a N. E essa lista é autoconjugada, certo? Eu não estou dizendo que cada um elemento é autoconjugado, ou seja, eu não tenho matrizes autoadjuntas, mas se a 1 está aqui, a 1 estrela também tem que estar aqui na lista e assim por diante, né? Que a lista como um todo é invariante pela estrela, né? Se eu tenho isso, e esses elementos comutam entre si, né? Ou seja, se eu pego A1 vezes, AI vezes AJ, isso é igual a AJ vezes AI, né? Elementos que comutam. Então, vai existir pelo menos um contexto da grande álgebra que contém todos esses elementos A1 até N, né? Isso não é verdade para qualquer escolha de A1 até N. Se eu pegar, por exemplo, as matrizes, né, e pego um monte de matriz lá que não comuta, né, que não comutam entre si, eu não consigo colocar todas elas dentro de um só contexto, né? Isso é fácil ver com exemplos que é impossível, né? Porque se eu conseguisse colocar qualquer escolha de matriz dentro de um contexto, de um mesmo contexto, isso implicaria que a álgebra grande seria comutativa, né? Mas isso não é verdade, né? Então, isso não pode funcionar sempre, mas se eu tenho uma lista que é autoconjugada e as coisas comutam entre si, então é sempre possível colocar todos esses elementos dentro de um mesmo contexto. E o menor contexto que faz isso, né, que contém todos os elementos, e é contexto, ou seja, é subálgebra estrela, é unital e assim por diante, eu vou denotar por C de A1 até N, certo? Existe um menor deles, se existe um menor deles, e o menor deles é denotado por esse símbolo aqui, né? E um caso que é importante nas nossas discussões, como vocês vão ver, a gente vai falar do teorema de Corrent-Pecker, eu acredito que é amanhã. A gente vai ver que os contextos que estão associados a resoluções de identidade são coisas bastante importantes nessa discussão, né? Esses vão ter um papel bastante central no que a gente vai fazer, né? Então, eu tenho uma resolução de identidade, ou seja, eu tenho uma lista de projetores. Projetores são autoadjuntos, então essa lista é autoconjugada trivialmente, porque cada elemento dela é invariante por estrela. E a resolução de identidade, por definição, é uma coleção de projetores que comutam, né? Certo? Comutam ou porque eu multiplico ele por ele mesmo, daí então, claro, P1 vezes P1 é igual a P1 vezes P1, está comutando, e PI vezes PJ é igual a zero, que por sua vez é igual a PJ vezes PI. Então, eles comutam com índices diferentes e com índices iguais, evidentemente, né? Então, pela própria definição de resolução de identidade, eu tenho essa situação e eu tenho, então, um contexto mínimo que contém todo mundo, né? Certo? E esses contextos vão ser importantes, né? Por exemplo, se eu olho para o contexto gerado por uma base ortogonal, né? A gente discutiu esse exemplo, você toma uma base, né, 1 até n, vetores ortogonais, olho para os projetores ortogonais que essa base define, isso é uma resolução de identidade, então eu posso olhar para o contexto, né, que está associado a essa resolução, né? Aí vocês conseguem ver que esse contexto nada mais é que o contexto das matrizes que são diagonais na base em questão, né? Que não são diagonais na base natural de Cn, né? Na base 1, 1, 0, 0, 0, etc, 0, 1, 0, 0, 0, assim por diante, que são as matrizes diagonais puras, né, digamos assim. Mas se depois de transformar para a base em questão a matriz se torna diagonal, né, essas matrizes formam de novo um contexto, né? E esse nada mais é que o contexto gerado pelos projetores ortogonais associados a essa base, né? Certo? Dá para ver assim, né? Muito bem. Agora, usando essa linguagem que a gente colocou, né, que não é nada de novo, como vocês perceberam, é só uma maneira diferente de falar de coisas conhecidas, eu vou enunciar um resultado que é importante em álgebra linear, mas de uma maneira diferente, né, usando a linguagem que foi definida aqui, né? Então, se eu tenho uma matriz autoadjunta qualquer, complexa, n por n, né, essa, essa, essa matriz tem um conjunto de autovalores, né, vocês sabem o que é isso? Conjunto de autovalores, que eu posso ter m autovalores, onde m é no máximo n, né, valores diferentes. Esses valores são sempre reais, como vocês sabem, né? Aí, na álgebra linear, vocês aprendem e demonstram, inclusive, que se eu tenho uma matriz assim, sempre existe uma matriz unitária U, tal que U estrela vezes M vezes U é uma matriz diagonal, e a diagonal é formada pelos autovalores da matriz, certo?
Essa forma 1 é o que vocês aprendem em álgebra linear, né? Uma outra maneira de enunciar a mesma coisa, né, é a forma 2, que é a mais útil para nós aqui. Para cada matriz desse tipo, autoadjunta, né, existe uma resolução da identidade, P1 até Pm, né, ela não precisa ter n elementos, ela tem m elementos, m é no máximo n. Né. Essa resolução é única, e ela é tal que a matriz M se escreve como essa soma aqui. É o primeiro autovalor vezes o primeiro elemento da decomposição, da resolução da identidade, vezes o P1, mais lambda 2, P2, assim por diante, até lambda M, Pn. Né? É bem fácil demonstrar 2 partindo de 1. Né? Vocês conseguem ver isso rapidamente. Né? Tá? Mas essa forma para nós vai ser mais útil. Né? Eu vou usar essa forma do chamado teorema espectral para matrizes. Né? Essa forma me permite introduzir uma coisa que vai ser importante, que é o chamado cálculo espectral. Então, essas coisas que estão sendo ditas, teorema espectral, eu estou enunciando para matrizes, mas essas duas coisas que eu estou enunciando aqui nessa transparência, tem versões para álgebras bem mais complicadas. Né? Eu não consigo enunciar isso para outras álgebras, porque eu precisaria de coisas técnicas, mas o que está dito aqui vale não só para matrizes, mas para coisas muitíssimo mais complicadas, inclusive em dimensão infinita e coisas assim. E isso tem aplicações importantíssimas, né, tanto em física quanto em matemática. Né? Mas para entender a intenção da coisa, a gente pode ficar nas matrizes. Né? Então, a intenção do chamado cálculo espectral é eu poder dar uma noção conveniente de uma função agindo em cima de uma matriz, ou, de modo mais geral, agindo em cima de um elemento de álgebra. Tá? Então, vamos ficar na álgebra das matrizes, como eu disse, por simplicidade. Né? Então, seja uma matriz autoadjunta, com autovalores lambda, até lambda 1 até lambda n, e tome a resolução da identidade única associada a m, que é dada pelo termo espectral. Né? Então, para toda função f, que toma valores complexos, e está definida num conjunto que contém os autovalores de m, certo? Pode ser qualquer conjunto, pode ser a reta real inteira, por exemplo, né? Qualquer coisa que contenha pelo menos os autovalores de n, nós definimos a função f agindo sobre m da seguinte maneira. Isso é uma definição, não é uma demonstração, é simplesmente uma convenção. Né? Então, eu tomo essa decomposição espectral da matriz M, que está aqui, M como soma lambda 1, P1, etc. Né? Onde eu tenho lambda 1, eu coloco f de lambda 1, ou seja, eu troco os lambda, os valores próprios da matriz, pelas imagens por f desses valores próprios. Né? E os projetores ficam sendo os mesmos, né? Certo? Isso me define uma nova matriz, certo? Está lá uma matriz quadrada, etc. Né? Então, a cada função, eu associo uma nova matriz por uma certa ação da função em M que é definida assim, certo? É uma simples definição, e essa operação da função em cima de M é chamado cálculo espectral. Né? Muito bem. Agora, esse cálculo espectral tem certas propriedades que eu vou enunciar, né? Que vão ser importantes. Só que para enunciar essas propriedades eu preciso de algumas definições ainda. Uma definição que é importante é a definição de homomorfismo de álgebra. Né? Talvez vocês tenham visto isso em álgebra linear já. Né? Então, se eu tenho duas álgebras, A e B, uma transformação linear, Xi maiúsculo, né? De A para B, lembrem que álgebras são sempre espaços vetoriais. Então, em particular, é interessante olhar para as transformações lineares entre A e B. Né? E se essa transformação linear é compatível com o produto das álgebras, eu digo que ela é um homomorfismo. Né? O que é ser compatível com o produto? É fazer o seguinte. Né? Se eu tomo um produto na primeira álgebra, né? A1 vezes A2, e aplico a esse produto essa transformação linear, eu obtenho a mesma coisa que aplicando primeiro a transformação linear nos elementos A1 e A2 e depois multiplicando na segunda álgebra, certo? Ou seja, eu posso aplicar o produto ou aplicar a transformação na ordem que eu quiser e o resultado é o mesmo. Né? Quando isso acontece, eu digo que eu tenho um homomorfismo. Né? Tem alguns tipos especiais de homomorfismos que são importantes. Por exemplo, se as duas álgebras forem unitais e o homomorfismo mandar a unidade de uma na unidade de outra, ele é chamado homomorfismo unital. Aqui tem um acento voando, não existe, é um homomorfismo sem acento, certo? O homomorfismo que manda unidade e unidade é dito unital, esses vão ser importantes. Se ele é injetor, ele é chamado de fiel, né? Ou seja, ele manda dois elementos diferentes da álgebra A em dois elementos diferentes da álgebra B. Ou seja, é como se ele estivesse fazendo uma cópia da álgebra A dentro da B, uma cópia fiel, por isso o nome fiel. Né?
Se ele também é compatível com a estrela, ele vai ter um nome especial. Ser compatível com a estrela ele fazer essa igualdade valer, né? Eu aplicar ele no A estrela é a mesma coisa que primeiro aplicar a transformação em A e depois aplicar a estrela já na álgebra B, né? Se as duas álgebras são estrela, né? Se ele faz isso, ele é chamado de álgebra estrela, certo? De homomorfismo estrela, né? E agora, finalmente, um tipo ultra importante de homomorfismo estrela desse tipo é o seguinte. Se eu tenho uma álgebra estrela qualquer, unital, e olho para um contexto dela, ou seja, uma subálgebra que é invariante por estrela, que é unital, é comutativa, certo? Eu olho para os homomorfismos que vão de C, contexto, para essa álgebrazinha simples que é a álgebra dos números complexos, certo? Tá? Né? Ou seja, eu quero uma transformação linear que seja compatível com o produto, seja compatível com a estrela, etc. Né? E seja unital, ou seja, que mande a unidade da C, a C contém unidade por definição, por ser contexto, que mande para a unidade de C, que é o número 1, né? Certo? Esses homomorfismos especiais são chamados caráteres de C, do contexto. Esses objetos são extremamente importantes na teoria, certo? Eles nada mais são do que homomorfismos no sentido que está aqui, né? São operações que são compatíveis com as operações algébricas, né? Muito bem. E a coleção de caráteres para um dado contexto, né, é chamado espectro de Gelfand na literatura, esse é o nome que é dado, né? Espectro de Gelfand do contexto C, né? Ou mais geralmente de uma álgebra comutativa, tal, eu tenho espectros de Gelfand, né? Tem uma versão mais geral do que isso, mas a que interessa para nós é para contextos, né? Mas a moral da coisa passa aqui, né? Eu preciso de uma álgebra que seja comutativa de uma função que leve elementos de álgebra em números de modo a ser compatível com as operações da álgebra, né? Só isso. Essas coisas são chamadas caráteres e a gente vai ver que essas coisas são bastante importantes, né, na teoria toda, né? Então, só para adiantar um pouco, isso, né, fica um pouco técnico na primeira vez que se vê, né? São definições e tal, mais ou menos abstratas. No que a gente está pensando nisso? Quando faz isso, eu já dou um exemplo. Eu falei para vocês que as álgebras comutativas elas correspondem a sistemas clássicos, certo? Tá, mas por que isso, né? Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco, né, ou talvez amanhã, né? Daqui a pouco eu paro, encerro, porque o tempo já está avançado. É o seguinte, as álgebras comutativas, tá, elas se referem a observáveis clássicos, muito bem. Mas agora, digamos que eu dê para vocês uma álgebra comutativa que corresponde a observáveis clássicos de um certo sistema clássico, né? Agora, como é que eu volto para um objeto como o espaço de estados do objeto em questão, né? Ou seja, para pontos num certo espaço mais ou menos usual, né? A construção que é feita é justamente essa, né? Eu pego essa álgebra e calculo os caráteres dessa álgebra, e esses caráteres, eles representam os pontos do espaço de fase, né? Certo? Isso vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouco, ou no começo da aula de amanhã, certo? Esses caráteres, vocês pensem, né, se a álgebra C tem a ver com um certo sistema clássico, esses caráteres nada mais são do que pontos de um certo espaço de fase, certo? Tá? É a noção algébrica de um ponto, certo? Então, com exemplo é, eu vou dar dois exemplos aqui. No segundo exemplo, isso que eu acabei de dizer vai ser ilustrado, né? Então, se eu olho, um primeiro exemplo importante que é diferente desse que eu acabei de dizer, né? Mas que eu coloquei em primeiro lugar porque é um exemplo bastante importante. Se eu tenho uma matriz autoadjunta qualquer, certo? E olho para a seguinte função, né? Eu pego o conjunto sigma m, lembra que sigma era o conjunto de autovalores da matriz M autoadjunta, né? F de um conjunto são as funções em cima desse conjunto, funções com valores complexos, né? A gente viu que o cálculo funcional associa uma função que está definida no espectro da matriz a uma nova matriz, certo? E essa associação que está aqui é um estrela homomorfismo unital fiel, é um homomorfismo que tem todas as propriedades que eu quero, né? Certo? O cálculo espectral é uma forma de homomorfismo que associa uma álgebra de funções
há uma certa subálgebra das matrizes, né? A álgebra das funções no espectro de uma dada matriz, há uma certa subálgebra de matrizes dentro de todas as matrizes, né? Isso aqui é uma afirmação que não é tão difícil de provar, mas não é totalmente óbvia. Vale a pena tentar fazer isso, se vocês não conhecem. Vocês não precisam de nada de muito estranho para provar isso. Com álgebra linear comum dá para provar, certo? Vale a pena tentar provar isso. Precisa de algumas ideias assim um pouco mais criativas para fazer isso, mas é possível com matemática elementar, por exemplo, com álgebra linear, né, que vocês aprendem no começo do curso, né? Agora, finalmente, exemplos de caráteres para reforçar essa intuição que o caráter está dando a noção de ponto, na verdade, né? Então vamos olhar para uma álgebra bem fácil, né? Que nós entendemos bem, né? Então se eu tomo um conjunto qualquer ômega, escolho um ponto ômega zero, né? Olho para a álgebra de funções nesse conjunto. A álgebra de funções é uma álgebra comutativa, né? E a álgebra de observáveis clássicas é desse tipo, né? Quando eu faço mecânica clássica, os observáveis de um sistema clássico são funções definidas no espaço de fase, certo? Né? Por exemplo, o momento total da partícula, a posição, o momento angular, isso são funções que dependem cujo argumento é um ponto no espaço de fase, certo? Então pense que o ômega é o espaço de fase de um espaço qualquer, um espaço de fase de um sistema físico clássico qualquer, e f são as quantidades físicas definíveis, né, como funções no espaço de fase, né? Muito bem. Agora, se eu simplesmente olho o que a função faz no ponto ômega zero, né? Certo? A minha função φ de ômega zero simplesmente pega a função f, avalia ela no ponto ômega zero. Isso é um certo número complexo, tá? Essa operação aqui é um caráter no sentido dado, certo? Ou seja, avaliar em um ponto define um caráter da álgebra de funções, certo? Então você vê que pelo menos alguns caráteres podem ser vistos como pontos, né? Certo? E acontece que em certas álgebras comutativas, em certas álgebras de funções, né, só tem esses caráteres, né? Por exemplo, se o ômega for finito, todo caráter é desse tipo, né? Eu tenho que todo caráter é avaliar a função num certo ponto, né? Tá? Na álgebra de funções num conjunto qualquer, isso não é necessariamente verdade, né, se o conjunto for muito complicado, mas tem casos infinitos onde isso funciona também, certo? No finito isso é óbvio, dá para fazer as contas e ver que é assim. No infinito nem sempre, mas com certas condições especiais a gente volta para essa situação. Então, a intuição do caráter é reconstruir os pontos do espaço de fase sendo dada a álgebra clássica, a álgebra comutativa, certo? Tá? E agora, só para terminar, acho que eu termino a aula com esse exemplo. Um exemplo um pouquinho mais sofisticado de um caráter, né? Então, se eu tomo o vetor que está aqui em Cn, né, a primeira coordenada é 1, as outras são 0, e defino uma certa função nas matrizes, né, por esse sanduíche aqui, eu multiplico a esquerda e a direita, né, produto escalar, né, com esse vetor psi0. Né? Isso leva a matrizes em números, certo? Ou seja, essa operação vai simplesmente pegar a entrada de matriz M11, certo? Nada mais do que isso. Se eu olho para essa função nas matrizes diagonais, n por n, nas diagonais só, né? As matrizes todas não formam contexto porque elas não formam matriz, álgebra comutativa, mas as diagonais formam, né? Então isso é um contexto e tal, e nesse contexto das diagonais, essa operação aqui é um caráter no sentido dado, certo? Um exemplo de caráter para um contexto quântico, digamos assim, um contexto dentro do sistema quântico, certo? O contexto é algo que tem natureza clássica, mas está inserido de uma certa maneira dentro do sistema quântico, né? Certo? Então esses exemplos assim para que se perceba um pouco a intuição, né, no que se pensa quando se fala de caráteres, né? Certo? Tá. Então acho que eu posso parar por aqui por hoje. Como vocês viram, eu falei de várias coisas que são perfeitamente compreensíveis dentro da álgebra linear que vocês conhecem, né? Mas eu dei nomes diferentes e apresentei coisas diferentes, né? Eu apresentei as coisas por uma ótica diferente, né? Porque essa maneira de ver a álgebra, né, vai ser útil para as construções que vão ser feitas mais para frente, certo? Então, tudo que foi feito até o momento são simplesmente reformulações de coisas bem simples, né? Mas a intenção, espero que comece a transparecer, né? Tá?
Então, a gente vai continuar fazendo esse tipo de coisa na aula que vem. Eu ainda tenho algumas coisas de álgebra linear que eu quero expor dessa forma um pouco exótica a princípio, né? Mas que para as construções que vão seguir vão ser formas mais naturais, né? Aí eu vou enunciar então certas coisas conhecidas de álgebra linear, né? Fazer uma coletânea lá de certos resultados que vocês têm perfeitamente condição de verificar com os conhecimentos que vocês possuem de álgebra linear. Aí eu vou usar essas coisas que a gente vai ter coletado para provar esse teorema famoso de Cohen-Becker, né? Para matrizes, certo? E vocês vão ver que com essas noções que eu estou colocando aqui, a prova sai super rápido, vai ser coisa de poucos minutos, né? Ou seja, eu quero captar a essência, né, da prova, né, em definições boas, né, de álgebra linear, né, mas definições adequadas, né. Então, vocês vão ver que a gente vai coletar certas propriedades, certas estruturas e tal, de modo conveniente, a poder tratar esse teorema de Cohen-Becker de maneira eficiente, né. Tá? Então, o programa é esse. Na aula que vem eu termino essa revisão de álgebra linear, né? A coisa continua num estilo semelhante ao que está sendo feito até aqui. E aí eu vou aplicar as coisas que vão ter sido colocadas de álgebra linear para provar esse teorema de Cohen-Becker na versão usual dele, né? E aí a gente vai ver, né, qual que é o nó da questão, né? Por que o teorema de Cohen-Becker é verdadeiro, fica mais transparente vendo as coisas com essas formulações que estão sendo colocadas aqui. E aí, uma vez que a gente tem o teorema de Cohen-Becker, eu encerro a parte de álgebra linear e começo a parte de categorias, né? Daí eu faço assim, um curso bem curto de categorias, só com o que é necessário. E aí a gente vai voltar para o Cohen-Becker, mas formulado da maneira categórica, né? E aí a gente vai ver essa coisa da contextualidade, que é enunciada pelo Cohen-Becker, vai corresponder à ausência de pontos num certo objeto que está tentando representar um espaço de estados na intenção lá do Bohr, né, que vai ser uma espécie de colagem de coisas clássicas, que serão esses contextos que a gente acabou de definir aqui, né? A gente vai colar eles de uma maneira um pouquinho mais complicada, mas dentro da teoria de prefeixes, né, que eu tinha enunciado, que é uma espécie de receita geral para ir do local para o global, né? E então vocês vão ver que a contextualidade, né, que é enunciada no teorema de Cohen-Becker, corresponde nessa versão categorial à ausência de pontos para o objeto que deveria corresponder ao espaço de estados, né? Certo? E aí o curso encerra, né? Então eu vou precisar de mais uma aula para terminar o álgebra linear e para fazer o Cohen-Becker usual. Eu vou precisar de talvez quase 2 aulas para fazer as categorias, e daí na última aula eu faço essas versões categoriais da contextualidade, ou seja, do Cohen-Becker. Eu faço uma primeira versão um pouquinho mais simples, né, só com matrizes autoadjuntas, né? E daí uma versão que é mais que corresponde melhor ao que o Bohr enunciou lá nas ideias dele, né, sobre correspondência e tal. É, a, essa versão vai ficar mais com cara de uma certa colagem de espaços clássicos, certo? Então, eu agradeço a atenção pelos que permaneceram, aos que permaneceram bom, aí esse é o programa que nós temos para a aula que vem. Então, por hoje eu encerro. Se alguém tiver perguntas, né, eu continuo aqui mais uns 10 minutos, né? Se não, até amanhã para os que desejarem, né? Obrigado. Eu vou encerrar a gravação também, porque acho que não precisa gravar as perguntas, né?